Cerrado é a segunda maior vegetação brasileira, abrangendo 10 estados. O bioma vem sendo devastado pela ocupação humana e dos 2 milhões de quilômetros quadrados, restam hoje apenas 20%. O programa Plantas do Cerrado divulga as espécies nativas para contribuir com a preservação. Neste bloco você vai saber mais sobre o buriti, o angico preto, o cumbaru e o manduvi. O buriti é uma palmeira que só ocorre em áreas úmidas. Se você vê um buritizal, pode ter certeza que ali tem pelo menos um brejo. Por viver em área úmida, as raízes dele crescem, então elas funcionam como um filtro. E com isso ele purifica a água fica bem clarinha, fica limpa, boa para beber, muito boa para tudo, né? Na seca, os animais procurem o buritizal para poder não apenas comer os frutos, mas também matar a sua sede. Então, ao conservar as áreas úmidas e ele próprio ser um depósito de água, ele acaba beneficiando toda a fauna e a flora que estão em volta por conta dessa manutenção da umidade. Em torno do buritizal você vai ter grande quantidade de animais que usam o buritizal para se alimentar. A arara canindé é um animal que usa demais o buritizal. A ararinha do buriti usam o buriti não apenas para alimentar, porque eles comem o coco, né? Como também fazem os ninhos aí. Quando o buriti está morto, aquele tronco é um tronco extremamente mole, né? Eles escavam o buriti, fazem o ninho ali e conseguem se reproduzir. Tem uma curiosidade que o buriti ele tem a planta masculina e a planta feminina. A planta masculina é aquela planta que dá aqueles cachos dourados, muito vistosos. E a planta feminina, os cachos não são tão dourados, são cachos assim verde, amarelados. O buriti, o fruto do buriti, ele é bastante característico. Vocês veem que ele tem escaminhas marrons bastante duras em volta dele. Ela é riquíssima em vitamina A, por isso que ela tem essa cor dourada, né? Araras, animais do solo, né, mamíferos, levam esse coco para outros locais, então com isso a planta vai se dispersando. A própria água também pode, numa enxurrada, né, levar o fruto para longe, então com isso o buriti vai formando um buritizal, né, que é um processo bastante lento. Hoje a gente vai falar sobre o angico do cerrado, também conhecido como angico cascudo ou angico preto. Existem várias espécies de angico, todas são muito parecidas. Uma das características do angico é o tronco rugoso, ele tem uma cortiça grossa, que é muito importante para essa espécie, porque protege ela contra fogo. É uma espécie de crescimento rápido, só que tem uma madeira dura. Então é uma madeira que é muito utilizada para obras civis, para postes, para ripas. É uma espécie que as pessoas usam muito para fazer o churrasco de final de semana. Não é uma espécie boa para carvão. O pessoal já põe a madeira inteira para queimar. A semente do angico preto é uma semente que germina facilmente. Então não é uma espécie ameaçada de extinção ou nem que está com poucos indivíduos. Muito pelo contrário. Qualquer terreno baldio você vai encontrar o angico. Mas também é uma espécie que tem um interesse medicinal bastante grande. A goma que sai do tronco é muito boa para cicatrizar machucados. E também a resina do tronco é utilizada como xarope para fazer remédio contra rouquidão ou contra problemas respiratórios. Algumas comunidades rurais têm uma utilização mais ampla do angico de cerrado, inclusive para curtimento de roupas. Eles extraem pigmentos e esses pigmentos são utilizados para você colorir. Algumas comunidades utilizam elas para curtir couro, ou seja, pega essa casca, extrai o tanino e o tanino é utilizado nesse curtimento de couro. A folha é o que a gente chama de folíolo, né? Elas são características dessa família, que é uma espécie de leguminosa. E as leguminosas são importantes porque também fixam nutrientes no solo, principalmente nitrogênio. Então, se você tiver bastante angico numa determinada região, esse solo vai ser muito mais fértil. Isso vai permitir com que outras árvores mais exigentes se instalem depois. Aqui nós temos uma planta muito comum na nossa região, que é o cumbaru ou baru, né? É uma planta que sofreu uma pressão muito grande e estava caminhando até para a extinção em razão da qualidade da madeira dela. Mas, felizmente, nos últimos anos, o pessoal descobriu que ela também tem uma outra utilidade, que seria a produção de amêndoas. Então, hoje, a castanha do baru, né,
que está dentro desse fruto aqui, é um fruto lenhoso. Até então não se utilizava muito a amêndoa porque a extração dela é complicada, porém hoje já se desenvolveram alguns equipamentos que conseguem extrair essa amêndoa com certa facilidade. É uma amêndoa muito saborosa, com valor nutritivo muito grande. Ela pode ser usada salgada, torrada, pode ser usada com a farinha dela para confecção de bolos. O granulados pode ser usado em doces, bombons. E em razão dessa utilidade, hoje já se olha essa planta de uma outra maneira. Na natureza, o baru ela tem a sua dispersão facilitada pelos animais silvestres. Como ela tem uma polpa aromática, adocicada, essa polpa é muito consumida. Os morcegos coletam essa planta na copa das árvores e levam ela numa distância considerável para consumir a polpa dessa fruta. Quando ela cai no chão, ela germina. É uma planta que eu não diria que ela é relativamente comum, mas a gente encontra ela com uma certa frequência no entorno de Campo Grande. O manduvi é uma espécie que ocorre no Cerrado, também no Pantanal, uma espécie de fundamental importância para a fauna brasileira, principalmente para as araras azuis, onde 90% delas fazem ninho, porque é uma árvore que a madeira é mole, de fácil perfuração, como o tronco é largo, é onde elas conseguem fazer os seus ninhos. A sua madeira serve para a confecção de canoa, caixas funerárias, caixoteria de uma forma geral. Aqui é uma muda de manduvi, mais ou menos de 1 ano e meio, coleta do ano passado, né? É uma árvore que no outono elas perdem todas as folhas, como diz, caducam, mas aqui você pode perceber onde vai nascer as novas folhas. Aí vamos mostrar para vocês aqui uma árvore já com a média de 5 anos, onde vocês podem ver os primeiros frutos. Cada fruto daquele ali tem uma média de 8 a 10 sementes. Quando ela abre, dá um laranja bonito também, os artesãos usam para questão de confecção, de artesanato. Ali dentro está o fruto comestível que os pássaros consomem e que os seres humanos também consomem, principalmente o homem pantaneiro, na região conhecida como amendoim de bugre. A média dela de crescimento é de 10 a 14 metros. É uma árvore de grande porte, por isso que ela não pode ser usada na urbanização de ruas, mas ela serve muito para áreas grandes, como os parques e jardins, né, para atrair justamente a fauna brasileira, principalmente as araras azuis, tucanos e os pássaros de uma forma geral. Depois do intervalo, vamos falar sobre o ipê roxo, erva mate, angico branco e mulungu. Não saia daí!